Na última aula, nós falamos sobre Santo Agostinho e hoje nós vamos falar sobre o segundo filósofo da Idade Média, que é Tomás de Aquino. Santo Agostinho, como eu falei para vocês na última aula, ele é um representante, ele foi influenciado muito por Platão, né? O pensamento dele é associado ao chamado neoplatonismo, que tem como expoente um cara chamado Plotino. Tomás de Aquino, por sua vez, ele é um representante da chamada... ele é herdeiro de um cara chamado Aristóteles. Ele acaba herdando o pensamento do Aristóteles e aí vai construir seu pensamento todo em cima dessa estratégia do Aristóteles. Nós vimos lá que, na aula de Santo Agostinho, que ele utiliza um pouquinho aquela estrutura do Platão, a estrutura do mundo das ideias, que não vai ser mais mundo das ideias, vai ser o mundo de Deus, mas esse mundo é o mundo perfeito, é o mundo a partir do qual todas as coisas se originam. O conhecimento ele está nesse mundo aqui, que é o mundo de Deus. Em Tomás de Aquino, ele vai inverter essa estrutura. Em Tomás de Aquino, o conhecimento, assim como em Aristóteles, ele se origina deste mundo aqui e não mais de Deus, tá? A gente vai desenvolver cada uma dessas questões no decorrer da aula, mas só para vocês terem essa noção de que Tomás de Aquino ele vai inverter a ideia de Santo Agostinho de certa maneira. Primeiro, Tomás de Aquino ele é representante de um movimento medieval chamado escolástica, que é um movimento que vai surgir já no finalzinho da Idade Média, e essa ideia de escolástica tem a ver com as escolas ou com as universidades. É a partir da escolástica que o conhecimento, separado da ideia do conhecimento divino, conhecimento proveniente de Deus, vai ganhar espaço. Então é a partir daqui, dessa ideia de escolástica, que a gente começa a dar uma maior atenção para, no final das contas, o conhecimento científico, né? Aquele conhecimento que não é o conhecimento oriundo da religião. Em Santo Agostinho nós vimos, ele tem a ideia da iluminação, que é uma espécie de graça divina, que o homem só vai conhecer a partir do momento que Deus agraciá-lo com a iluminação, né? E o homem precisa de fé para isso. Em Tomás de Aquino isso não acontece não. A partir do momento que tem esse advento desse movimento da escolástica, a gente vai ver a separação entre o conhecimento e a fé. Mas essa separação não significa que elas estão rompidas. Tanto é que Tomás de Aquino é considerado hoje um dos doutores, um dos maiores nomes da Igreja Católica, né? Então ele vai fazer uma conciliação entre a fé e a filosofia, sem deixar a filosofia sujeita, subordinada, dependente da fé. Ele vai dar uma autonomia para a filosofia que nós não víamos em Santo Agostinho. A partir disso, ele vai possibilitar um diálogo com quem não tem fé. Se vocês lembrarem, em Santo Agostinho, ele tem lá toda aquela ideia, aí ele vai chegar à ideia de que a fé tem que estar antes de qualquer coisa, e é graças à fé, a essa demonstração do amor por Deus, que nós vamos nos livrar, por exemplo, do mal. Ou seja, o mal, ele está na ausência de Deus, não é? Se nós não acreditamos em Deus, se nós não temos fé em Deus, o mal vai acontecer com a gente. Isso significa, de maneira geral, que se nós nos relacionarmos com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé em Deus, nós vamos estar próximo do mal. Ou melhor, nós vamos estar afastados de Deus, né? Então, em Santo Agostinho, não há muita essa abertura para dialogar com correntes não religiosas, não cristãs. Em Tomás de Aquino, ele já começa a pensar diferente. Olha, a questão da religião, da fé é uma, a questão do conhecimento é outra. Isso não significa que eu não possa dialogar, conviver com o outro. Então, ele vai possibilitar, a partir dessa independência que ele vai dar à filosofia e à razão, vai possibilitar esse contato
com quem também não tem fé. E ele vai fazer a redescoberta de Aristóteles. Nós falamos que esse movimento aqui de Santo Agostinho é um conhecido como movimento neoplatônico. Tomás de Aquino vai ser um representante do movimento neo-aristotélico. Ou seja, a gente vai pegar, nós temos a multiplicação dos pães, uma série de coisas que tem na narrativa bíblica e que humanamente, naturalmente a gente não explica, nós vamos compreendê-las a partir da fé. Então, Tomás de Aquino ele vai fazer essa distinção. Existe aquilo que é verdade da razão, que basta a razão para conhecer, e existe outras coisas que são a verdade da fé, né? Que aí precisa de uma compreensão maior, de uma fé, etc. Pois bem, quando a gente vai pensar nessa relação entre razão e fé, nós precisamos entender que ainda que nós tenhamos a razão, nós somos seres humanos. A razão ela é própria do ser humano, considerando os animais, né? Só os seres humanos têm a razão de certa maneira. O ser humano, gente, é, assim como todos os animais, assim como todas as coisas, é uma criação de Deus, tá? Então veja, se nós temos a razão e com essa razão nós somos capazes de conhecer, até aí tudo bem, conhecimento racional faz sentido. Mas tem coisas que a razão não consegue compreender. Essas coisas que a razão não consegue compreender são as verdades da fé. O que Tomás de Aquino está dizendo é, nós temos esses dois tipos de conhecimento, mas o conhecimento da fé, ele é mais amplo, ele é maior do que o conhecimento da razão. Então, se por um lado nós podemos conhecer apenas com o uso da razão, de outro, a fé, ela vai aprimorar a razão. Não é? Eu posso construir um conhecimento apenas pela razão? Posso. Eu não preciso ter fé, eu não preciso viver com fé, inclusive, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas se eu tiver fé, a minha razão vai ser aprimorada, vai ser melhorada. Eu vou conseguir compreender muito mais do que aquilo que eu compreenderia utilizando-se apenas da razão. Então, a filosofia, ela é aprimorada pela fé. Ela independe da fé, ela é autônoma da fé, mas ela vai nos possibilitar, a fé, um aprimoramento dessa razão. De tal maneira que quando nós fazemos filosofia, e nós vamos ver isso um pouquinho na próxima aula de novo, pelo menos introdutoriamente esse debate, a filosofia ela serve de uma maneira para nos preparar para a fé. Então veja, enquanto Santo Agostinho dizia, a gente só pode conhecer depois que nós tivermos fé, Tomás de Aquino está dizendo o contrário. A fé, ou melhor, a razão vai ser aquilo que vai nos conduzir para a compreensão da fé. E aí a gente vai ver como é que ele faz esse movimento já já, tá? Tantas as verdades da razão quanto a verdade da fé originam-se naturalmente em Deus, né? Se nós somos seres humanos, o ser humano tem a razão, tem um instrumento para conhecer, esse instrumento nos foi dado por quem, gente? Por Deus, né? Nós somos criação de Deus. A razão, ela é universal, ela é própria do homem, porque o homem é esse ser que tem a razão, e representa uma autonomia relativa, exatamente por isso que eu acabei de falar para vocês. A razão, ela é autônoma, mas ela é aprimorada pela fé. E a razão é universal por quê? É universal porque ela se aplica a todos os homens. Todos nós temos razão. Então, se todos nós temos razão, no final das contas, isso significa que a razão é universal. Tá? Sempre que vocês verem essa definição de universalidade, pensem na aplicação. Universal é aquilo que se aplica a todos indistintamente. Tá? Pois bem, a ideia da relação entre razão e fé em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, é essa. Além disso, Tomás de Aquino ele também vai tratar de uma outra questão, que é a questão do ser. A ontologia diz respeito à ciência do ser. Quando nós falamos de Tomás de Aquino, aliás, quando nós falamos de Aristóteles, nós falamos que Aristóteles divide a ciência em 3 grupos, as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências poéticas.
Dentre as ciências teoréticas, nós temos lá a filosofia, e dentro da filosofia nós temos 4 ramos de filosofia. Eu não vou botar as 4 aqui não, vou botar só as que a gente vai tratar hoje. Uma delas, aliás, a gente só vai tratar uma delas, que é a ontologia. A ontologia, dentre os 4, aí depois vocês olham lá nos tópicos de Aristóteles, a ontologia é aquela, aliás, a gente vai falar da outra, que acho que é a etiologia, que é a das causas. Etiologia. Filosofia. Etiologia, que é a teoria das causas. 4 causas. E ontologia, que é a teoria do ser. A teoria do ser, gente, a ontologia, é aquela ciência, ou aquele ramo da filosofia que vai dizer o que é que são as coisas. O que é que nós somos, como que nós nos desenvolvemos, aquilo que nos forma, etc. Tomás de Aquino, ele vai estar preocupado com isso também. E ele vai dizer que para estudarmos a etiologia, a ontologia, nós precisamos compreender 2 conceitos, que é o conceito de essência e o conceito de existência. Quando a gente falou lá em Aristóteles, nós falamos da forma como nós poderíamos interpretar o ser, e uma das formas como nós poderíamos interpretar o ser dizia respeito à relação entre acidente e essência. O que é acidente, gente? Quem me diz? Aliás, vamos para a essência. A essência é mais fácil. O que é essência? Lembram que lá em Aristóteles eu botei lá algumas relações? Eu falei para vocês na aula de Aristóteles que Aristóteles era o isentão. Aristóteles, ele queria conciliar todo mundo. Havia um debate na filosofia, um debate original, que nós já falamos, que era o debate entre Heráclito e Parmênides. E para Heráclito, nós tínhamos aquela ideia de que tudo muda, e em Parmênides nós tínhamos a ideia de que nada muda. Platão, ele herda o pensamento de Parmênides. Ele vai dizer, aquilo que é verdadeiro não muda. E aquilo que é verdadeiro em Platão está aqui no mundo das ideias, que em Santo Agostinho nós vamos chamar de mundo de Deus, tá? Aristóteles, quando ele vai enfrentar esse debate, nós já falamos isso, quando ele vai enfrentar esse debate entre aquilo que muda e aquilo que não muda, ele vai ser o cara que vai dizer, olha, tanto um está certo quanto o outro está certo. Depende da forma que a gente observa o ser. E aí eu trouxe lá algumas relações que o Aristóteles faz. Se nós olharmos o ser em termos da relação acidente e essência, essência vai ser aquilo que não muda e acidente vai ser aquilo que muda. Acidente é tudo aquilo que nos diferencia. Todos nós somos o quê, gente? Seres humanos. Isso não muda de pessoa para pessoa. Mas o acidente muda. Nós temos pessoas mais altas, mais baixas, maiores, menores, mais gordas, mais magras, mais brancas, mais pretas, amarelas, azuis. Tudo isso que nos distingue é acidente. Tudo aquilo que nos iguala é essência. A ideia de acidente, gente, é isso. É tudo aquilo que nos diferencia. Quando a gente está falando da relação em Tomás de Aquino já aqui, de essência e existência, nós estamos falando mais ou menos disso. Essência, gente, é aquilo que nós somos, é aquilo que é essencial para nós. A existência já diz respeito a algo próximo do que Aristóteles chamou de acidente, mas tem algo a mais. Existência é aquilo que está no mundo, é aquilo que é criado. Deus está no mundo, gente? Materialmente falando? Não, né? Tudo isso que está no mundo, que é criado, que é material, tem existência, né? É algo que é real no final das contas. Então veja, essência é aquilo que define as coisas como são. Todos nós somos seres humanos. Existe uma ideia de ser humano, se a gente quiser utilizar o termo platônico, mas o ser humano ele só vai existir mesmo a partir do momento que ele for criado, a partir do momento que ele nascer, a partir do momento que ele estiver no mundo.
Então, a existência diz respeito a isso que está no mundo e, de maneira grosseira, mas pode ser associado, está associado a isso que Aristóteles chama de acidente, né? É o que acontece, no final das contas, quando nós passamos a existir. A partir dessa relação desses dois conceitos, entre essência e existência, Tomás de Aquino ele vai definir outros dois conceitos. Esses dois conceitos não estão em Aristóteles. Ser está, mas ente não. Que é o conceito de ente e o conceito de ser. Ente, gente, é o que todas as coisas são. Ente é a somatória da essência mais existência, né? Se vocês lembrarem ou forem atrás depois, né, lá no material, quando vocês estiverem estudando, quando vocês forem lá em Aristóteles, na teoria das quatro causas, tem lá duas causas, chamada causa material e causa formal. A causa material é daquilo que nós somos feitos. É a matéria, né? E a causa formal é a estrutura, é o esqueleto. Falando de maneira genérica, né? E foi como nós passamos lá. Eu falei para vocês naquela aula que não existe nada que não tenha matéria e forma ao mesmo tempo. Nós temos quatro causas: formal, material, final e eficiente. A causa eficiente é quem cria, né? Se eu vou fazer, vamos pegar algo fácil. Se eu vou fazer um café, o meu café vai ter determinadas características. Se outra pessoa for fazer o café, vai ter outras características. A depender de quem fizer o café, a coisa ali vai mudar. O propósito também, a causa final também. A depender de quem for fazer o café, ele está fazendo por alguma coisa. Ou para vender, ou para consumir, ou para, sei lá, deixar estragar, qualquer coisa, né? Agora, quando a gente fala das causas materiais e das causas formais, são duas causas que todas as coisas vão ter indistintamente. Elas vão precisar existir sempre. A causa eficiente e a causa formal pode variar, mas a causa material, aliás, causa final e a causa... Qual foi a outra? Eficiente pode variar. A causa material e a formal não. A causa material e a formal sempre vão existir. Pense em qualquer coisa, pense em qualquer ser humano. Todo ser humano, enquanto ser que existe, ele tem uma matéria e ele tem uma estrutura. A estrutura de ser humano. Não tem como existir só a forma de ser humano, não é? Esse ser humano, no final das contas, ele não está no mundo, se tem só a forma. E não tem como existir só a matéria se eu não tenho essa estrutura, né? Então, esses dois conceitos, eles precisam andar juntos. Tomás de Aquino vai pegar essa ideia de Aristóteles e vai chamar isso de ente. Ente é aquilo que tem essência, a forma, no final das contas, aquilo que nós somos, que é que nós somos seres humanos, mais existência. Nós estamos no mundo. Então, ente é isso que está no mundo, que tem forma, que tem essência, nesse caso aqui, e tem existência. E nós temos o ser. O ser é pura essência. O ser, ele não está no mundo. O ser, ele não tem existência material. Então, a diferença, basicamente, entre ente e ser é isso. O ente, além de essência, ele tem existência. E o ser, ele só tem essência. Qual é a importância desse conceito para Tomás de Aquino? Para ele afirmar Deus. Se Deus é perfeito, gente, se Deus ele é eterno, se ele não falha, qualquer coisa, significa que Deus não muda. Se ele tivesse existência material, ele estaria sujeito às mudanças da matéria. Então Deus ele não pode ter existência. Existência aqui no sentido material. Deus existe na nossa concepção e a gente vai botar aqui já já as provas da existência de Deus, mas materialmente ele não existe não. Porque se ele existisse materialmente, ele estaria sujeito às mudanças da matéria. Então Deus não pode ser ente. Deus só é ser. É o ser puro, é a essência pura, e é essa essência pura, Deus, que vai no final das contas construir todas as coisas. E aí, Tomás de Aquino, definindo Deus, ele vai dizer, olha, Deus tem algumas características que ele vai chamar de transcendentais, né? Transcendentais do ser, ou seja, Deus tem essas características, são próprias de Deus, e que elas se repetem, se refletem no mundo. Que características são essas? A característica da unidade, Deus é um só, e a partir dele todas as coisas são, né?
Tudo que existe é criação de Deus e tudo partiu de uma única unidade. Não existe, por exemplo, mais de um Deus, como queriam os gregos antigos, que cada Deus fazia o que bem entendia, era responsável por um canto, não. Nós temos um único Deus. E nós identificamos essa unidade olhando para o mundo. É em Deus que reside a verdade, e a verdade aqui absoluta, a verdade maior. Essa verdade mais ampla inclui tanto as verdades da fé quanto as verdades da razão. Como a gente falou ali em cima, só para retomar, tanto a verdade da razão quanto a verdade da fé, elas se originam em Deus. Elas se originam nisso que Tomás de Aquino vai chamar de ser. Então, a verdade, ela surge também, parte daqui. Não é? A gente vai ver que a verdade da razão ela é construída aqui, mas ela é possibilitada pela criação divina. E a bondade. Deus é bom em sua natureza e tudo que Deus cria é igualmente bom. Não é? Deus não tem como criar alguma coisa que seja má, que seja ruim. Inclusive, a gente vai ver, já também, né, só para reforçar essa ideia, que em Tomás de Aquino, aliás, que em Santo Agostinho, o homem ele é pecador por natureza, né, por conta lá de Adão e Eva. Aqui em Tomás de Aquino, ele vai flexibilizar isso. Ele vai dizer que o pecado ele está em nossas ações individuais. A gente não está mais pecando porque Adão e Eva pecaram lá no paraíso, não. A gente está pecando agora por nossa própria escolha, tá? Mas a gente vai chegar lá já. A ideia aqui é que Deus, ele é bom, ele é verdadeiro e ele é uno. E essas qualidades de Deus, essas transcendentais de Deus, se refletem em toda a sua criação. Seja em nós, seres humanos, seja na natureza de maneira geral, seja no universo. Todas essas características são características próprias da criação de Deus, porque são transcendentais a Ele, né? Aliás, são transcendentais dele. Ele faz com que esses valores transcendam a matéria e estejam presentes nela, de alguma maneira. Aí, eu falei para vocês que Tomás de Aquino, ele vai trazer a ideia de que o conhecimento ele vai partir daqui, tá? O conhecimento em Tomás de Aquino, conhecimento, parte do mundo físico. Diferentemente de Platão, que o conhecimento partia daqui. Aí, vejam só, eu falei há pouco que a razão, a filosofia, faz uma preparação para que nós cheguemos ao mundo da fé, para a fé. A filosofia, vamos lá no iniciozinho só para a gente reforçar, a filosofia é uma espécie de preparação para a fé. Ela vem antes e ela, graças à razão, graças à filosofia, é que nós vamos chegar à compreensão de que nós precisamos ter fé. E Tomás de Aquino vai exemplificar isso a partir das vias que provam a existência de Deus. As vias para a existência de Deus. Tomás de Aquino ele vai dizer que tem 5 vias que nós podemos utilizar para provar, vias racionais, que nós podemos utilizar para provar a existência de Deus. Essas vias, todas elas, vão partir da observação do mundo, tá? Veja, quando nós falamos de Santo Agostinho na última aula, nós trouxemos uma expressão dele que ele dizia mais ou menos assim: e pensar que os homens perdem tempo olhando para as ondas dos mares, os céus, os corpos celestes, etc, 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 e acabam se esquecendo de si mesmos. A crítica de Santo Agostinho é que o homem perde muito tempo olhando para o mundo e esquece de olhar para dentro de si. E o conhecimento, Deus, ele só vai encontrar dentro de si. Isso é Santo Agostinho. Tomás de Aquino ele vai dizer o inverso. Se nós queremos chegar a Deus, nós precisamos olhar para o mundo. É a partir do mundo que nós vamos encontrar a Deus. O Deus, ele vai ser o primeiro na ordem ontológica. Ontológica diz respeito a quê? Ao ser. Então Deus vai ser o primeiro porque vai ser a partir dele que todas as coisas vão se construir, mas Deus não é o primeiro na ordem gnosiológica. O que é a ordem gnosiológica? É a ordem que diz respeito ao conhecer, ao conhecimento. Então, Deus é o primeiro na ordem ontológica porque ele é que cria todas as coisas. Mas para conhecer a Deus, para chegar a Deus a partir do conhecimento, Deus vai ser a última coisa. Nós precisamos olhar primeiro para onde? Para o mundo.
E olhando para o mundo é que nós vamos chegar a Deus. De que maneira que Tomás de Aquino apresenta isso? Ele vai apresentar basicamente 5 vias, tá? Vamos começar, gente, pela via... Vamos pela ordem mesmo. Pela via do movimento. O que é preciso, gente, para que haja movimento? Aliás, vamos começar pela eficiente. Eu vou trocar isso aqui de ordem, porque fica mais fácil começar pela causa eficiente. Em Aristóteles, quem me lembra o que é causa eficiente? A causa eficiente é quem faz, quem dá a existência, quem possibilita as coisas. Aí vamos pensar, gente, vamos pensar na gente. Vamos pensar pequeno primeiro, na gente. Nós nos criamos? Não. Nós demos existência a nós mesmos? Não. Foram nossos pais que deram existência a nós mesmos? Tem certeza? Por dar existência, por fazer criação aqui, eu não estou me referindo à ideia de reprodução. A ideia de reprodução é algo próprio da natureza. Mas veja, quem é que cria o ser humaninho? Quem é que lapida? Quem é que dá toda essa questão de estrutura, de matéria? Somos nós, gente? Não. De certa maneira é a natureza. A reprodução é natural. Nós, seres humanos, não somos capazes de chegar lá num laboratório e vou criar outro ser humaninho. Não tem condição. Aí a gente vai voltando atrás, voltando. Não foram nossos pais, naturalmente não foram nossos avós, não foram nada. Ninguém específico. Então não foi o ser humano que criou o próprio ser humano. A natureza pode ser até que por essa questão da reprodução a gente entenda que a gente é fruto da natureza. Mas a natureza se autocriou, gente? Não. Nós estamos olhando o mundo aí, o mundo está cheio de pessoas, está cheio de animais, é uma natureza absurda, mas a natureza não criou a si mesma. É preciso que tenha algo que tenha criado a natureza no início. Algo que não está na natureza. Natureza é existência. Lembra? Essência é existência. Essência é aquilo que apenas diz o que nós somos, mas existência é a criação material, existência material. A natureza ela não tem como criar a si mesma. Então, se a gente for seguir essa reflexão, a gente vai chegar à conclusão de que precisa haver algo ou alguém, um ser anterior à existência, anterior aos entes, que possibilite a criação disso. E esse ser só pode ser quem? Deus. Né? Então ele vai dizer, olha, o homem não tem condição de se criar, a natureza não tem condição de se criar, esse universo todo não tem condição de se criar, tem que ter algo fora do universo, algo que não tem existência, que tem apenas essência, que crie isso tudo. E isso só pode ser Deus. Tá claro esse raciocínio? Os outros raciocínios é a mesma coisa, né? Ele só vai mudar o contexto. Nós temos a ideia de movimento. Para que eu possa me movimentar de um canto da sala para outro, gente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, primeiro, eu não sou Goku. Eu não sei nem se vocês conhecem Goku, mas eu não sou Goku. Eu não tenho teletransporte. Se eu tivesse teletransporte, eu saía daqui e ia para lá no mesmo instante. Não existe ainda teletransporte, não existe ainda máquina do tempo. Para eu sair daqui, para ir até lá, eu preciso percorrer o quê, gente? Um espaço, não é? E eu não tenho como percorrer esse espaço instantaneamente. Eu preciso também do tempo. Veja, o movimento, ele diz respeito a essa possibilidade da gente sair de um canto para outro. Esse movimento, ele precisa, de certa forma, de um impulso. Aqui, quem está dando o impulso sou eu, né? Eu estou me empurrando, não é o chão, não. Eu estou me empurrando para vir para cá. Agora, veja, antes de eu existir, já existia um movimento no mundo, né? O mundo já estava funcionando. Só que antes de nossos pais, antes da humanidade chegar, já havia um movimento acontecendo na Terra. Esse movimento, gente, ele não surge do nada, simplesmente. Aliás, quando a gente vai pensar em Deus, a criação é ex nihilo, é do nada. Mas, antes dele, a natureza mesmo ela não tem essa capacidade de dar impulso a si mesma. É preciso que tenha alguém lá no início que dê o start no mundo. Que diga, tá valendo, que passe a bandeirinha assim, pode começar a rolar. Essa primeira pessoa que vai dar esse impulso no mundo, que vai dar esse primeiro empurrãozinho, que vai iniciar o movimento, só pode ser quem?
Deus, né? Então, o movimento também só pode ser explicado por Deus. A terceira via, o terceiro raciocínio que Tomás de Aquino vai nos dar é o raciocínio da contingência. Quando nós falamos em Aristóteles, nós falamos também em contingência. Nós falamos em contingência na relação, eu apaguei ali, na relação entre contingente versus aquilo que é contingente versus aquilo que é necessário. Contingente, gente, é aquilo que pode ou não pode acontecer. Necessário é aquilo que precisa acontecer de todas as maneiras. Isso aqui não tem condição de não ser. Isso aqui pode não ser. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo. Hoje, quando a gente pensa no que é necessário para a gente viver, a gente pensa em quê? O que é necessário para a gente viver? Hoje é comida, mas, aliás, sempre foi comida. Mas hoje em dia a gente pensa em quê? Dinheiro, pode ser. Dinheiro, celular. A gente precisa ter recursos materiais, né? Acesso, instrumentos, etc. Mas se a gente não tiver isso, gente, a gente vai morrer? Não. Veja, necessário é aquilo que é indispensável. Contingente é aquilo que é opcional, variável, que a gente não precisa disso. Veja, o mundo precisa da gente para existir? Tem gente que acha, né? Tem gente que acha que quando morrer o mundo vai acabar. Né? Vai que. O mundo, gente, ele não precisa da gente para viver. Logo, ele não precisou dos nossos avós, dos nossos pais, não vai precisar de um monte de gente. O mundo, por si só, ele é contingente. Ele é um acaso, não é? Já pensou, não sei se vocês já pensaram, mas já pensou, se papai não tivesse conhecido mamãe, a gente não teria nascido, não. Provavelmente, não é? Nós somos contingente. Nós somos resultado de um acaso que fez lá que numa determinada festa papai brigasse com a pessoa que ele estava, conheceu mamãe, pronto. Nascemos. Hã? Efeito, mas é um efeito casual. Causa e efeito, é. Mas nesse caso é um efeito baseado pelo acaso. Não é necessário, é contingente. Aí, nesse argumento da contingência, da relação entre contingência e necessidade, o que Tomás de Aquino vai apontar é exatamente isso. O mundo, gente, ele não é necessário, não. Para o mundo existir, é preciso que algo que seja necessário dê existência ao mundo. E isso que é necessário é Deus. Deus é a única coisa nesse pensamento todo de Tomás de Aquino que não é contingente, que é a causa originária, que é aquilo que vai dar o start no mundo, etc. Nós temos ainda o quinto argumento, que diz respeito aos graus de perfeição. Gente, hoje em dia, CR7 é o jogador vivo melhor do mundo, né? Considerando os vivos. Alguém vai superar CR7 em algum momento? Vai, né? E esse alguém que superar CR7, vamos chamar de X. Alguém em algum momento vai superar X? Vai. Gente, sempre vai ter alguém melhor. Agora, ainda que sempre venha a ter alguém melhor, no final das contas, essa construção vai sempre tender a um comportamento, aqui no caso comportamento, a habilidade de jogar futebol, vai ter sempre um grau de habilidade que a gente vai conseguir comparar. Esse faz isso, aquele não fazia, e a gente vai aperfeiçoando essa relação. Então nós temos aqui a imperfeição máxima, mas sempre que a gente compara e vai definindo imperfeição, e vai definindo essa construção dos melhores, nós vamos estar sempre dizendo que vai ter alguém que vai chegar próximo da perfeição. Só que ninguém nunca vai ser perfeito. Mas se nós temos essa escala é porque nós temos uma ideia de perfeição. E se ninguém, nada que existe no mundo, pode ser a perfeição, essa perfeição só pode estar onde? Em Deus. Ó. Então, mais aqui não é fácil demais, gente. Mas aqui a gente está falando em termos de existência, as coisas que são ou não. Quem vai entender o mal natural, no sentido de afastamento de Deus, é só Santo Agostinho. Ele vai entender um pouquinho diferente aqui. E, por fim, nós temos a via da finalidade.
Quando nós falamos de Aristóteles, nós falamos da finalidade do homem, né? Quem lembra qual é a finalidade do homem para Aristóteles? O homem existe para quê? Para ser feliz. O objetivo do homem é ser feliz. Agora pensa o seguinte, gente. Fomos nós que escolhemos sermos felizes, que o nosso fim, o nosso propósito, o propósito da nossa existência é ser feliz? Não. Nós fomos criados para sermos felizes, segundo Aristóteles. Mas quem criou a gente com esse propósito não fomos nós. A finalidade do mundo, a finalidade da natureza, a finalidade do próprio homem, dos animais, do universo, todas, só pode ter sido definida pelo próprio Deus. Quando ele constrói o mundo com uma razão. Ah, eu quero me divertir. Quero ficar olhando ali como é que vai dar esse negócio. Pode ser, né? Não sei não. Mas quem criou é que deu esse propósito ao mundo. E esse que criou tudo é Deus. Então quem deu a finalidade do homem, do mundo, do universo, foi Deus. Só pode ter sido Deus. Gente, entenderam isso aqui? Sim. Então veja. Tomás de Aquino, ele vai dar uma autonomia para a filosofia. Através da filosofia, tentando entender o mundo, nós vamos chegar à conclusão que o mundo só pode ter uma origem, que é Deus. Então, quando a gente fala, ou melhor, quando Tomás de Aquino fala que a filosofia vai preparar o caminho para a fé, ele está dizendo exatamente isso. Qualquer conhecimento que nós adquiramos pela razão, em determinado momento, esse conhecimento ele não vai ser mais autossuficiente. Nós vamos precisar recorrer à fé para melhor compreender isso aqui. Nós conseguimos ter um conhecimento baseado na razão? Sim, mas há limites para isso. Tem certas coisas que nós vamos precisar da fé para compreender. Né? Tem até um experimento que geralmente eu falo na primeira aula. Só que eu tirei esse assunto, já tem um tempo que eu tirei esse assunto da aula, e aí eu não falo muito. Mas entre os pré-socráticos tem uma galera chamada de atomistas. E nós temos um atomista em especial, que é um cara chamado, são dois na verdade, Demócrito e Leucipo. São dois atomistas, Leucipo. São dois atomistas e eles vão dizer que o mundo, lembra lá nos pré-socráticos que eles estavam dizendo, buscando o que era o fundamento do mundo? Tinha lá um que dizia que era o ar, tinha um que dizia que era a água, tinha outro que dizia que era o número, Pitágoras. Esses caras aqui diziam que o mundo era formado por átomos, tá? E átomo, gente, é o quê? Indivisível, né? Vejam, não sei se vocês já viram hoje a gente usa muito o termo volume, mas antigamente, quando a gente pegava esses grandes trabalhos, divididos em várias partes, era chamado de tomo. Tomo 1, tomo 2 e assim sucessivamente. Hoje a gente já não usa mais a palavra tomo com frequência, a gente usa volume 1, volume 2, mas tomo é a ideia de divisão. Átomo significa, sempre que vocês verem Azinho aqui, numa palavra de origem grega, esse A significa negação. Então, não há divisão. Então, esses caras, Demócrito e Leucipo, quando eles pensaram que o mundo era formado por átomos, eles estavam dizendo que o mundo tem algo que é a base desse mundo, que é indivisível, que é o átomo. Aí, veja, eu já falei para vocês que para mim não existe filosofia depois de Aristóteles. Já, né? Eu vou provar a vocês por quê. Esses caras estavam buscando os átomos, eles estavam definindo o átomo, dizendo que o mundo é formado por átomos. Os átomos, gente, foram encontrados? Sim ou não? Hã? Sim, né? Os átomos foram encontrados por um cara chamado, eu nunca sei, nunca conferi, mas eu acho que foi um cara chamado Bohr. Alguma coisa assim, Bohr. E aí, ele definiu o átomo, pode ter sido outro, Rutherford, alguma coisa assim. E aí ele descobriu o átomo e ele disse que o átomo ele era divisível. Na verdade, ele descobriu o átomo ainda não era divisível, mas depois de Bohr, descobriu-se que o átomo era divisível. O átomo é divisível em quê, gente? Elétrons e nêutrons, que é o núcleozinho, aí fica lá no núcleo. Dalton, pronto. Dalton. Até hoje ninguém tem me corrigido. Dalton. Aí vejam só. Dalton descobriu o átomo,
E depois de um tempo, descobriu-se que o átomo era divisível. Pergunta, ele descobriu o átomo? Não, gente. Se ele estava procurando algo que era indivisível e o que ele achou é divisível. E hoje já tem divisão maior ainda, para baixo. Aí a ciência não pode mudar de nome mais, já disseram que acharam o átomo, mas hoje em dia a ciência está ainda procurando isso que é indivisível. Agora a gente não pode mais chamar de átomo, porque a gente já tem ali uma classificação para o que é átomo. Os caras hoje estão procurando a mesma coisa que Demócrito já lançaram lá atrás, só que agora eles estão chamando de outro nome. Uma trufa, para quem souber o que eles estão procurando. Ciência. Você já deve ter ouvido isso, essa historinha. Não a partir dessa narrativa que eu trago. Hoje, gente, ninguém quer tentar? Uma trufa, gente. Hoje esses caras estão procurando uma coisa chamada de bóson de Higgs. Também popularmente chamada de partícula de Deus. Olha Deus voltando aí. Nunca ouviram falar da partícula de Deus? Agora sim, né? Pois é, a partícula de Deus nada mais é do que o átomo, o conceito de átomo, né? Veja, a filosofia está sempre voltando para os caras lá atrás. Mas enfim, isso aqui foi só um parênteses. Vamos lá. Nós entendemos aqui então essa prova da existência de Deus a partir de Tomás de Aquino. Na parte da ética, Tomás de Aquino ele também tem algumas influências e eu trago aqui apenas para a gente fazer o contraponto com Santo Agostinho. Veja, primeiro, se nós lembrarmos de Aristóteles, a ética em Aristóteles é baseada na ideia de justa medida, ou justo meio. Essa justa medida é o que Aristóteles vai chamar de virtude. E aqui, que é o excesso, ele vai chamar de vício. E isso, que é a escassez, ele vai chamar de vício também. Eu bebo água. A água serve para eu sobreviver. A água, beber água é uma virtude, né? Vamos colocar nesses termos apenas para a gente separar. Se eu bebo água de menos, isso vai ser prejudicial para mim. Vai ser um vício. Se eu bebo água demais, isso vai ser prejudicial para mim. Então, nós precisamos buscar sempre o quê? A justa medida, a moderação. E essa moderação, gente, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai encontrar a justa medida para si, certo? Então, nós escolhemos as nossas capacidades, os nossos limites, aquilo que é bom para a gente. Então, para a ética de Tomás de Aquino, ele baseia-se na ideia de que o homem é capaz de conhecer, usar a razão. Se ele é capaz de conhecer, ele é capaz de avaliar aquilo que é prejudicial e aquilo que é bom para si. Veja que agora ele não está mais dependendo de Deus, da fé em Deus, para Deus o afastar do mal, não. Agora o homem é capaz de saber o que é bom e o que é ruim. E sabendo o que é bom e o que é ruim, um homem vai escolher a forma que ele quer agir. A responsabilidade pelos nossos atos agora é nossa, não é mais de Adão e Eva, não. Nós estaríamos condenados naturalmente na percepção de Santo Agostinho, porque Adão e Eva cometeram a desobediência original, provocaram o rompimento do nosso elo natural com Deus, e desde então nós somos pecadores por natureza. Até hoje, em Santo Agostinho, nós estaríamos pagando pelo pecado de Adão e Eva. Em Tomás de Aquino, não. Em Tomás de Aquino, nós somos bons, porque nós somos criação divina, e um dos transcendentais de Deus, do ser, é a bondade. Então, se nós somos criados por Deus, nós somos criados a partir da bondade de Deus. Deus não vai nos criar maus, mas Ele vai nos dar a razão que vai nos possibilitar conhecer. E conhecendo, nós vamos escolher como nós queremos agir. É a vontade, assim como em Santo Agostinho também era a vontade, é a vontade que vai nos dizer o comportamento certo ou errado, a partir daquilo que a gente conhece. Às vezes a gente, e aí pode dizer que quase todos vocês, quase todos nós, não tem ninguém que foge essa regra. Sempre tem aquela açãozinha, por menor que seja, que a gente sabe que é errado e a gente vai fazer porque a gente quer, mesmo assim.
Pode ser pequeno, né? Mas a gente tem sempre um pouquinho disso. A gente faz a escolha consciente de que aquela escolha é errada. Então, o pecado não faz parte da natureza, mas nós conhecendo o que é bom e o que é errado, quando nós agimos errado, aí sim nós estamos pecando. Mas nós estamos pecando por nossa livre escolha. A ideia de livre-arbítrio. Se vocês lembrarem, eu fiz questão de enfatizar isso. O livre-arbítrio em Santo Agostinho, ele está limitado a duas escolhas. Ou você escolhe a Deus, ou você se afasta de Deus. Se você escolher a Deus, você vai ser agraciado. Se você se afasta de Deus, você está condenado, de alguma maneira, a sofrer os males da vida. Os males ontológicos, os males morais, os males que sejam. Aqui, a nossa escolha é ampla. A gente não está, Tomás aqui não está dizendo que você tem que escolher a Deus. Você vai conhecer o que é certo e o que é errado. Conhecendo o que é certo e errado, você vai decidir o que você quer fazer da sua vida. Então, nós assumimos responsabilidade, no final das contas, por nossos próprios atos. O pecado, em Tomás de Aquino, então, é ausência de bem nas escolhas. E a ausência de bem aqui não é sinônimo de ausência de Deus. É ausência de escolher o bem. Se eu tenho capacidade de saber o que é o bem, e mesmo assim eu não escolho o bem, eu vou estar pecando. Tá? E ele vai dizer que nós temos uma disposição natural para compreender o bem. É exatamente isso. Nós somos capazes de compreender, conhecer e discernir o que é certo e o que é errado. Se nós escolhemos o errado, é problema nosso. Mas nós temos essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Veja que em Tomás de Aquino ele é muito mais flexível, por assim dizer, do que Santo Agostinho. Santo Agostinho ele é muito preso à ideia de que nós somos pecadores e que nós devemos passar a vida tentando nos redimir dos nossos pecados. Em Tomás de Aquino, não. Tomás de Aquino ele vai dizer, olha, nós somos bons, mas nós escolhemos ser maus. Escolhemos ser ruins. Né? É uma escolha nossa. Não é consequência de Adão e Eva, não. É uma escolha individual nossa. Eu falei que em Tomás de Aquino nós tínhamos 4 tipos de leis. Né? As leis eternas, todas essas 3 leis aqui, elas vêm de Deus. Tá? Essa lei aqui é a lei dos homens. A lei eterna diz respeito ao propósito de Deus, aos propósitos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, no final das contas. Nós temos a lei divina, que é Deus, ele vai apresentar, ele vai criar o mundo a partir dos seus propósitos. É a lei eterna, como que ele organiza o mundo. Só que a nossa razão, ela é limitada. A nossa razão não é capaz de compreender a razão divina. Essa aqui, a lei eterna. Então, Deus vai criar a lei divina. A lei divina, gente, é a lei manifesta de Deus. Que a gente, na aula de teoria do Estado, eu resumi em 2. E eu vou resumir aqui de novo também. Antigo e Novo Testamentos. Tá? É a manifestação da palavra de Deus, né? De maneira que nós possamos compreender. A gente consegue compreender o Antigo e o Novo Testamento. Supõe-se, né? Tem muita gente que faz guerra por conta disso. Mas, em tese, a ideia dessa lei divina é essa. E a lei natural diz respeito àquilo que é a natureza do homem ou a natureza das coisas. Como a gente está falando aqui de lei, vamos colocar a natureza do homem. O homem é, por natureza, o quê, gente? Em Aristóteles. Quem lembra? O homem é, por natureza, um animal político. Exatamente. Se um homem é um animal político, isso significa que, por natureza, um homem vai trabalhar, agir para a sociedade. Tá? Além de ser um animal político, o homem também é um ser racional. E a partir dessa razão, como nós vimos no tópico anterior, ele vai construir uma ética. Ou seja, ele é capaz de construir, de definir o que é certo e o que é errado.
É da natureza do homem saber o que é bom e o que é errado. É da natureza do homem trabalhar para a sociedade, ser um animal político. Quando nós vamos falar da lei humana, nós estamos falando da lei que é construída a partir da vontade do homem. Aí veja, eu falei para vocês há pouco que o homem tem a capacidade de conhecer o bem, e conhecendo o bem, ele pode escolher agir bem ou seguir o caminho do erro. Agir de maneira correta ou agir de maneira errada. Ele conhece o bem e ele vai escolher. Se o homem é livre para escolher o que ele bem quiser, as leis que o homem criar também podem ser tanto boas quanto ruins. O fato é que essa lei humana, ela é uma lei criada pelo homem. Deus não está dizendo o que ele quer nas nossas leis, não. Ele está dizendo, você é uma pessoa que vai trabalhar para a sociedade, você é uma pessoa capaz de compreender, um ser capaz de compreender o que é certo e o que é errado, você toma conta da sua sociedade. Você cria as leis da sua sociedade conforme a crença de vocês, dos homens, né? De maneira geral, porque aqui já envolve outros homens, a política aqui. Certo? Mas essa lei humana aqui é autônoma. Ela deve respeitar essa hierarquia, de certa maneira deve, mas se o homem não respeitar, é escolha dele. O homem é livre para fazer as leis que quiser, etc. Certo? Isso aqui nós já falamos em teoria do Estado.